Olá. Todas as pessoas que gostam de futebol no mundo inteiro já devem ter ouvido falar do Rei Pelé, quando no Brasil nem se fala. Então Pelé foi considerado o rei do futebol. No tempo que o Pelé jogava, era diferente de hoje. Porque hoje a cada ano se elege um jogador melhor do mundo. Mas Pelé ele foi considerado o rei do futebol na sua época. E também foi considerado até o atleta do século. Então até hoje o Pelé é considerado, principalmente pelos brasileiros, como o rei do futebol, independente que exista ou não um jogador melhor do mundo. Então, o único jogador que se comparou com Pelé foi Maradona até hoje. E Maradona, houve até uma discussão se Maradona não jogasse até melhor do que Pelé. Claro que isso não passou de uma especulação, porque a gente sabe que num todo, Pelé foi um atleta mais completo, inclusive em toda a sua carreira. Agora, eu tive o privilégio de ver o Pelé jogar. E não foi pela televisão, eu vi o Pelé jogar ao vivo. Porque ele jogou no estádio de Uberabão. E eu fui nesse estádio porque o meu pai me levou para ver jogar o rei do futebol. Agora nós sabemos que Pelé não anda muito bem de saúde. E mesmo pela sua idade, pela lógica dos acontecimentos, podemos dizer pela lógica da vida, Pelé está caminhando para o fim, porque isso faz parte da velhice, mesmo porque não anda bem de saúde. Agora, quando o Pelé morrer, vai haver muitas homenagens, então os seus lances extraordinários serão mostrados, os seus lindos gols, as suas jogadas geniais, que estão registradas. Então será mostrada a todo tempo. Porém, essa fase vai passar e no final da história Pelé acaba ficando no esquecimento. É claro que ele vai ficar na memória, mas quando o jogador ele para de jogar, ele já fica no esquecimento. Quando ele morre, ainda fica mais esquecido ainda. E um dia o Pelé reclamou porque ele seria reconhecido como rei de futebol e nunca como ser humano Edson Arantes do Nascimento. Então Pelé reclamou um pouco sobre isso. Ele gostaria de ser lembrado como um ser humano. É claro que isso é mais difícil, porque geralmente as pessoas elas são lembradas pela sua fama, pelo que representou. E o Pelé representou o futebol brasileiro em todo o mundo. Agora, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, só existe um rei que venceu a morte. Porque Pelé sendo considerado um rei, é lógico que é o rei do futebol, mas mesmo assim sendo considerado um rei, nesse aspecto, mesmo assim após sua morte, ele será igual a todos os mortais. Então todos os grandes reis e rainhas, até aqueles grandes faraós do Egito, que eles consideraram como sendo Deus. Então na tumba ou no cemitério, eles são apenas mortais, são apenas restos mortais no final das contas. Sobrarão somente só os restos mortais. Então isso acontecerá também com o rei Pelé. Mas existe um rei que venceu a morte. Então Jesus é considerado o rei dos reis. E Jesus venceu a morte. Quando Jesus ele foi crucificado, Pilatos escreveu na sua cruz: "Eis aqui o rei dos judeus." Os judeus, obviamente, não gostaram dessa inscrição. Porém, Pilatos diz: "O que eu escrevi, escrevi." Não deixou que tirasse aquela inscrição. Porém, Jesus ele não é só o rei dos judeus. Ele é o rei dos reis e ele venceu a morte. A Bíblia fala no de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 13, ela fala: "Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, e as suas obras os acompanhem." Então a única esperança para o mortal é quando ele morre no Senhor, quando ele morre em Cristo, quando ele morre sob os cuidados do Rei dos Reis, aquele que venceu a morte, que é Jesus. Então Jesus é o único rei
que ele foi rei, mesmo na sua vida e na sua morte, porque a morte foi vencida por ele, porque Jesus ressuscitou. Então, no caso do rei Pelé, embora sendo apenas o rei do futebol, ele só tem uma saída, é se ele aceitar Jesus. Não se sabe, é o certo, o Pelé parece uma pessoa religiosa, mas a gente sabe que esse julgamento só pertence a Deus. Porém, os fãs do rei, é claro que as pessoas que mais próximas deles, até mesmo seus parentes, nesse momento estão orando pela sua saúde. E também, mesmo após sua morte, todas as pessoas que foram seu fã vão torcer para que ele esteja entre os justos, porque haverá ressurreição de justos. E esses serão para a vida eterna, mas haverá ressurreição de ímpio para a morte eterna. Então, é claro que as pessoas que torceram pelo rei Pelé, torceram pelo seu futebol, obviamente torcerá para que está entre os justos, porque eles herdarão a vida eterna e viverão para sempre.